quem cometer crimes com dinheiro público, quem agredir a moral pública no exercício de função pública, de mandato, tem que ser punido com cassação, com afastamento e com as consequências resultantes de seus atos à luz da legislação penal. Então, Eduardo Cunha ser ou não ser presidente da Câmara, para mim, tem a mesma importância do ponto de vista daquilo que eu almejo como mudança do padrão político no Brasil, a mesma coisa do que ficar o Waldir Maranhão ou sair o Waldir Maranhão. Para mim, o senhor Eduardo Cunha só vai ser, de fato, punido, ele só responderá e arcará, de fato, com as consequências daquilo que praticou, quando perder suas imunidades, perder o seu mandato, perder o salário que o contribuinte lhe paga para exercer uma função que ele maculou pela forma como exerceu. Para mim, ele só será, de fato, castigado quando explicar ou pagar pelos crimes que cometeu, segundo várias delações e provas reunidas pela Operação Lava Jato, pela Procuradoria-Geral da República. Provas estas obtidas no âmbito das investigações no Brasil e no exterior, com extratos bancários, com provas testemunhais, com provas materiais, o diabo a quatro. O que tem que ser comemorado não é a renúncia de um cavalheiro 9 meses depois da deflagração da investigação, ou pelo menos do processo de investigação sobre ele na Câmara, mais tempo ainda depois das investigações no âmbito da Justiça. O que tem que se comemorar não é a renúncia. Temos que ficar perplexos de que isto tenha levado 9 meses e esteja sendo visto e aplaudido como um grande avanço do processo político brasileiro. É um ajuste intestinal do Congresso brasileiro, da classe política, eles com eles. Estão fazendo lá os acertos. Então, Cunha, você sai aqui, o Temer reuniu com ele domingo, não sei o quê, de noite, clandestinamente. Bom, Cunha, então você sai, a gente tenta arrumar algum apoio aí para você preservar o seu mandato, porque o importante é o seu mandato. Por que é o mandato? Porque o mandato lhe dá as imunidades que impedem que ele caia no colo do juiz Sérgio Moro. Então é o seguinte, numa boa, olha, não vou ficar aqui aplaudindo a renúncia de Cunha como se fosse um grande avanço para nós. Para mim, ela é um ajuste entre eles. São as quadrilhas políticas ali fazendo a sua acomodação tectônica. Cunha, você sai, nomeia aqui, agora vamos eleger um cara daqui do Centrão, um aliado seu também, alguém que não te hostilize, que veja aí como é que pode manobrar para você continuar preservando os dedos, já que alguns anéis você está entregando, vamos nessa e tal. E o Temer também manobra por lá para garantir que não seja bem assim, porque ele fora da Câmara libera de alguns constrangimentos e permite que alguns procedimentos fluam melhor e tal, vai haver eleição para presidente da Câmara e teremos a sensação, se pararmos aí, de que justiça foi feita. Não, justiça não foi feita. Perguntem a boa parte da população prisional do Brasil se os crimes por ela cometidos tiveram a dimensão dos crimes atribuídos ao senhor Eduardo Cunha. E vocês verão que está cheio de gente atrás das grades neste país e a sociedade aplaude por crimes muito menos graves, que causaram muito menos mortes em postos de saúde, muito menos crianças fora de escola, muito menos saneamento que não foi feito, muito menos habitação que não foi construída. O que esses caras roubaram e continuam roubando de dinheiro público é que tem que ser punido. É que tem que ser impedido, tem que ser abortado. Então é o seguinte, renunciou o presidente da Câmara. Oba, vamos pra rua comemorar. Eu prefiro ficar em casa esperando que consequências reais decorrentes de crimes cometidos sejam punidas. Agora vamos pro discurso do senhor Eduardo Cunha na renúncia. Ele chorou. Muita gente está discutindo aí, jornais hoje, se terá sido uma encenação, uma teatralização para humanizar, né? Humanizar o monstro, né? Ou se foi jogo de cena. Se foi de fato uma manifestação sincera. Então, se foi uma encenação para humanizar o monstro ou se foi uma manifestação sincera. Temos aí um áudio rapidamente do choro do senhor Eduardo Cunha. Vamos lá. Quero agradecer especialmente a minha família, de que os meus algozes não tiveram o mínimo respeito, atacando de forma covarde, especialmente a minha mulher e a minha filha mais velha.
usam a minha família de forma cruel e desumana, visando me atingir. O que eu tenho a ponderar em relação a Eduardo Cunha é o seguinte: eu não vou aqui comemorar que uma família, em última análise, se veja numa situação como essa por consequência de atos cometidos dentro de casa. Minha desumanidade não chega a tanto. Então há um quê de lamento pela situação humana. Tá? Ok? Feito esse registro, deixa eu dizer o seguinte: Eduardo Cunha, quem botou tua família nessa roubada foi você. E mais, com todo respeito, quem se acumpliciou a essa roubada foi sua família. Sua mulher não é uma criança. Digamos que sua família fosse composta, você fosse viúvo e tivesse 3 filhos menores. Mas não, você é casado, sua mulher é maior de idade, jornalista, sua filha é maior de idade, e elas participaram, segundo as investigações, das operações criminosas de que você foi protagonista. Usufruíram dos resultados dessas operações, comemoraram, né, fartamente, né, colheram fartamente as benesses dessas operações criminosas. Então, quando você critica o que você chama de teus algozes e de covardia contra a tua família, pergunto se te ocorreu, ao abrir um vinho caro num restaurante de luxo na Europa com tua mulher e com a tua filha, num jantar pago pelos contribuintes brasileiros com dinheiro desviado, se te ocorreu que aquilo ali podia dar merda. Porque se não te ocorreu, desculpe, o que está acontecendo com tua família é dor subsidiária do crime, da ferida que você infligiu à sua mulher e à sua filha. Então, não foram seus algozes que puseram sua família na situação em que está. Foi você, com o consentimento, a concordância, e eu arrisco dizer com a cumplicidade dela, da sua família. Então, paciência. Vocês formaram ali um núcleo que se acumpliciou para fazer o mesmo crime que você, de certa forma, pelo qual você, de certa forma, está respondendo. Para finalizar, acho muito interessante quando ele tenta dar uma leitura de vítima política, de uma trama política ao que está acontecendo com ele. Ele sucintamente diz que está sendo punido de forma covarde e tal, bababá, por uma trama comandada pelo PT, porque fez um papel relevante, importante, decisivo no jogo político que conduziu o impeachment até aqui bem sucedido de Dilma Rousseff. E eu queria saber o seguinte: como é que um grupo esfacelado, como é que um grupo que não consegue se manter de pé, como é que um grupo que não consegue sequer fazer as tais manifestações de massa que faria em apoio a Dilma, cadê? Um grupo está morto, o ciclo PT está morto, seus principais personagens estão mortos, politicamente falando, morreram, estão fedendo, estão putrefatos. Como é que essa gente que não consegue garantir o mandato da Dilma tem força para articular uma operação que reúna inimigos dele próprio na Câmara, PSDB, DEM, gente que lutou pelo impeachment, agora estaria então aliado ao PT para te derrubar? Quer dizer que o PT, morto do jeito que está, ressurgiu das trevas e está matando você. E, finalmente, é impressionante como você, num momento desse, diferentemente do que fazem políticos de muitos países, por exemplo, os japoneses, às vezes eles se ajoelham, pedem desculpas, reconhecem os crimes e tal. Você ontem reafirmou, eu anotei aqui, reafirmo que não recebi nenhuma vantagem indevida. Então, Cunha, não só eu quero aqui insistir que a renúncia da Câmara, para mim, é um fato de menor relevância, embora para os analistas políticos vá ser objeto de muita discussão, de muita teoria, de muito debate. A renúncia continuará sendo um fato importante para o jogo, a acomodação dos grupos políticos dentro da Câmara, um fato importante para o Planalto, que vê nisso um avanço, não sei o quê, e da boa articulação do Temer e de seus assessores políticos e tal, mas para mim
Para mim, como cidadão, o que eu quero ver é o seguinte, é você respondendo pelos crimes que cometeu. O que vai produzir parâmetro para a classe política, o que vai produzir exemplo para a classe política, o que vai produzir referência para a sociedade brasileira, não é sair um presidente da Câmara que vai preservar o seu mandato, suas imunidades, seu salário e entrar outro. Não. O que vai produzir é que você saia daí e vá para a cadeia. O que vai produzir é que você saia daí e perca o patrimônio que acumulou com dinheiro roubado. Isso sim é punição. O resto é acerto entre compadres.